Então vamos lá, professores, boa noite. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para tentar auxiliá-los aí nesse momento, enfim, que nós vamos ter que lidar com essas aulas à distância, né? E aí, pensando um pouco sobre isso à tarde, o que eu verifiquei? Que na verdade nós temos duas coisas diferentes, né? Uma coisa é a produção da mídia, enfim, do áudio e do vídeo, que vão ser inseridos no sistema. Então esse é o primeiro problema. E o segundo problema é a inserção dessa mídia no sistema Moodle. E eu, como não conheço tanto Moodle, então resolvi tentar ajudar de alguma maneira na produção da aula propriamente dita, seja em áudio, seja em vídeo. E eu tomei aqui a liberdade de dar uma opção que é usar o PowerPoint. É claro que o professor que quiser pode gravar o vídeo do próprio celular, pode gravar o vídeo da sua webcam, mas existe também a possibilidade de se gravar um vídeo do Microsoft PowerPoint. E é interessante porque o PowerPoint é um sistema, é um aplicativo, na verdade, do pacote Office. Nós, como professores da UCP, temos o acesso gratuito a esse pacote. Os que eventualmente não se lembram, mas nós já recebemos alguns e-mails, alguns semestres atrás, com login e uma senha. E aí, com esse login e uma senha, você consegue baixar todos os programas do pacote. Um deles é o PowerPoint. Então eu vou tentar aqui rapidamente mostrar como é possível criar uma aula pelo PowerPoint, tá bem? E vamos tentar criar uma aula do zero, ou seja, uma aula que, enfim, possa ser criada do início mesmo. Então, página inicial, vamos aqui em novo, podemos ou colocar aqui um slide em branco, ou podemos utilizar algum dos modelos que o próprio sistema nos fornece, tá bem? Para facilitar, eu vou usar esse aqui, que é o modelo que já está no sistema. Ele tem aqui 4 opções de cores, eu vou manter essa opção e vou clicar aqui, criar. Bom, aqui então nós temos o nosso primeiro slide. Tá? Esse primeiro slide ele vem com uma caixa de texto, tanto para o título como para um subtítulo. Eu particularmente não vou usá-lo aqui, tá? Claro que o professor que quiser poderá fazê-lo. Então eu vou clicar aqui em cima dele quando aparece essa cruz e vou apertar a tecla Delete. Mesma coisa com o subtítulo, tá bem? Na verdade eu vou inserir uma caixa de texto, aqui inserir caixa de texto, e então eu tenho a possibilidade de inserir uma caixa de texto onde eu colocarei os tópicos da minha aula. Lembrando que para inserir essa caixa de texto eu preciso apertar o botão esquerdo do mouse e eu arrasto por toda a área em que eu pretendo escrever. Os que forem usar o vídeo, eu sugiro que não cheguem tão próximo aqui da margem inferior direita, porque vocês perceberão que o vídeo ele será inserido em um primeiro momento exatamente nesse local, tá bem? Então eu vou deixar aqui o vídeo um pouco longe dessa parte inferior direita, exatamente por conta disso. Bom, aqui a gente pode então começar a escrever os tópicos da nossa aula e vocês poderão, assim como no Word, alterar a letra, alterar o tamanho da letra. Então vocês têm aqui várias opções, tá bem? Então eu vou aumentar aqui, por exemplo, o tamanho 24, eu posso colocar negrito, eu posso colocar itálico, eu posso colocar sublinhado, enfim, tudo está então assim como vocês usam no Word. Feito isso, vocês podem inserir aqui quais serão os tópicos que serão tratados naquela aula. Sobretudo nesse primeiro momento, a gente não terá como criar slides muito específicos, né? Ou seja, com temas objetivamente falando. A gente vai ter que criar aqui alguns tópicos. Então, vou colocar aqui tópico 1, tópico 2 e assim por diante, né? Só para ficar aqui como uma referência para vocês. Tá bem? Agora, vejam o seguinte. Então, vamos imaginar que eu vou criar 6 tópicos aqui para esse primeiro slide. Feito isso, né, se vocês quiserem, por exemplo, inserir dispositivo de lei, é possível, né, aí cada um vai depender do tempo de cada um. O que é possível? É possível, em seguida, assim que nós terminarmos o nosso primeiro slide, é possível então que nós criemos o nosso segundo slide a partir do primeiro. Então, eu aperto com o botão direito do mouse em cima dessa miniatura aqui e coloco duplicar slide. Ele vai criar um segundo slide exatamente como o primeiro.
O que é interessante aqui é que você pode, por exemplo, simplesmente alterar aquilo que é diferente do slide anterior. Nesse caso, vou alterar apenas os números, tá bem? Então, 7, 8, 9, 10 e 11. E para terminar, e aí fica uma sugestão, que quando vocês estiverem no último slide, vocês indiquem que está terminando, porque na hora que vocês forem gravar o vídeo, caso vocês ultrapassem esse último slide, o próprio sistema para automaticamente. E aí pode ser que a gente crie aí um problema nessa questão, tá bem? Então eu vou colocar aqui fim, porque eu já sei que esse é o último slide, de modo que na hora do vídeo eu vou parar exatamente nele e não vou dar encaminhamento, enfim, para um outro slide que na verdade não existe. Bom, feito isso, o que nós podemos fazer? Nós vamos em apresentação de slide e podemos gravar essa apresentação. Então, apertando aqui nessa setinha para baixo, nós temos como fazer uma gravação do slide atual, que seria gravar apenas a partir do terceiro, ou, como é o nosso caso, vamos gravar do começo. Bom, é aqui então que aparece o vídeo, conforme eu estava lhe explicando. Esse vídeo ele pode ser alterado depois o tamanho ou o local que ele vai ficar, ou se vocês quiserem, vocês podem inclusive desativar o vídeo, tá? E aí ficariam apenas com a voz. Se apertarem aqui, vocês desativam o microfone, né? Não vou desativá-lo, mas vou ativar o vídeo aqui apenas para poder explicar para vocês um pouco melhor como é que funciona. Bom, chegamos até aqui, vamos em gravar, iniciar gravação, aqui nesse canto superior esquerdo, iniciar gravação, 3, 2, 1, começa a gravar. Ok? Vocês vão ver que aqui está com a luz vermelha, indicando que estamos gravando, e a partir de agora, então, é que nós vamos dar a nossa aula, tá bem? Claro que esses tópicos aqui já ajudam, então vocês podem desenvolver cada um desses tópicos do conteúdo programático, e à medida em que vocês forem avançando na matéria, o que vocês farão? Vocês irão apertar nesse botão aqui, avançar para o próximo slide, ou animação. Sendo que, se vocês quiserem eventualmente fazer algum tipo de registro, por exemplo, com uma caneta, vocês podem clicar aqui na caneta, por exemplo, clicar aqui na cor laranja, e vocês conseguem, por exemplo, fazer algum tipo de registro, etc. e tal. Tá? Para apagar, basta apertar aqui na borracha, vocês então conseguem apagar aquilo que foi feito. Bom, passamos então para o segundo slide. Como fazer? Vamos clicar aqui nesse botão, avançar para o próximo slide, uma animação, e continuamos a nossa aula. Basicamente a ideia aqui é que vocês possam ir tópico a tópico desenvolvendo os temas com os alunos. Aqui, por exemplo, nós já temos 1 minuto e 8 de gravação, sendo que no segundo slide estamos apenas a 13 segundos. Como nós vamos também trabalhar textos com os alunos, vamos trabalhar o fórum com dúvidas, me parece que os nossos vídeos não precisam ser tão longos. Nós podemos fazer vídeos curtos e, então, trabalhar o debate posteriormente por esse fórum. Tá? Mas, de qualquer maneira, vamos caminhando, enfim, até chegarmos ao nosso último tópico, que é exatamente esse nosso último slide. Como disse a vocês, se vocês apertarem agora para avançar para o próximo slide, o que ocorre? Não há o slide e ele automaticamente para a gravação. Então, eventualmente, se vocês estiverem dando uma aula e por um equívoco vocês apertarem aqui, ele vai parar a gravação. Então, o que nós vamos fazer? Chegamos ao fim, nós vamos vir até aqui e vamos apertar em parar. Parar a gravação, tá bem? Estou com 2 minutos aí de vídeo, então paramos a gravação. Bom, feito isso, vamos aqui fechar aqui a nossa janela, não é nesse X grande não, é nesse X pequeno aqui. Ao fazer isso, pronto, vocês verão que o vídeo já está aparecendo aqui no canto inferior esquerdo, tá bem? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse primeiro vídeo, eu posso alterar o lugar onde eu quero colocá-lo, eu posso colocar um tamanho menor, um tamanho maior, enfim, não importa. O que é interessante é que a gente pode, então, colocar o vídeo aonde a gente quiser, tá bem? Bom, vamos imaginar que chegamos, então, ao final da nossa aula, os vídeos já estão gravados, o que devemos fazer? Salvar esse arquivo. Esse arquivo pode ser salvo tanto aqui, arquivo salvar como, vou salvar aqui na área de trabalho como apresentação do PowerPoint, então vou colocar aqui como um teste, ou ele pode ser salvo já em MP4, ou seja, em um vídeo MP4. Vou salvar já em vídeo,
teste aula UCP. Tudo bem? Então, salvar. Vocês verão que aqui na parte de baixo ele vai começar a criar o vídeo, tá bem? Esse é um processo que ele é um pouco demorado, sobretudo a depender do tamanho do vídeo. Eu vou dar um pause aqui, exatamente para que também não fique tomando tempo desse vídeo que eu estou preparando. Assim que terminar eu volto com com o resultado final. Bom, chegamos ao fim, então é um processo demorado, então não é de uma hora para outra, mas enfim, feito isso, agora nós vamos então ver o nosso arquivo que nós criamos, tá? Esse arquivo então está aqui, teste aula UCP. Se eu clicar 2 vezes nele, ele então começa, ok? Vocês vão ver a falar está sobre a luz vermelha, indicando que estamos gravando. Tá, e a partir de agora, deixa eu parar esse vídeo aqui. Bom, o que devemos fazer agora? De acordo com a orientação que eu recebi agora há pouco do pessoal do EAD, nós podemos utilizar esse vídeo para encaminharmos pelo Google Drive para o pessoal do núcleo. E eles então fariam a inserção desse vídeo para as nossas disciplinas. Então vamos imaginar que nesse caso a gente, por exemplo, fosse fazer uma inserção em uma disciplina de direito constitucional. Então o que nós precisaríamos fazer? Bom, precisaríamos abrir o nosso Gmail, tá? Todos vocês têm acesso a esse nosso Gmail. Nesse canto aqui nós temos os Google aplicativos, né, o Google Apps, e aqui nós temos o Google Drive, que eu não sei se muitos usam, mas na verdade é uma nuvem que vocês podem guardar os seus arquivos, tá bem? Aqui vocês podem criar pastas, enfim, não vou explicar como é que funciona o Google Drive. De toda forma, basta vocês inserirem esse arquivo aqui. Então, por exemplo, eu posso fazer o upload desse arquivo para o sistema. Então, vou fazer esse upload aqui na minha pasta raiz. E tão logo o arquivo esteja disponível aqui, e isso, enfim, também demora um pouquinho, não é uma coisa tão simples assim, nós podemos compartilhar esse arquivo com o pessoal do núcleo à distância. E aí eles poderão fazer a inserção lá no sistema Moodle, tá bem? Então foi incluído aqui, vai fechar, ele aparece aqui, eu aperto com o botão direito do mouse, então botão direito do mouse, vou compartilhar, tá? Ele vai perguntar com quem eu gostaria de compartilhar, a gente vai compartilhar com o pessoal do núcleo de educação à distância, ead@ucp.br. Feito isso, vamos enviar, e aí feito esse envio, o que nós vamos perceber é que eles lá então terão condições de incluir esse nosso arquivo na plataforma, ok? Eu vou até fazer o teste aqui e vou incluir e vou mandar esse nosso arquivo para lá, até para que eles me chancelem se tudo que eu estou dizendo hoje aqui nesse vídeo de fato pode ser utilizado pelos professores, tá bem? Eu estou vendo aqui que eu tenho hoje, nesse momento, algo em torno aqui de 13 minutos, então imaginando que a gente vai fazer com um vídeo de 20, 25 minutos ou mais, enfim, a gente vai ter mais ou menos o mesmo tamanho de arquivo. Então eu vou encaminhar aqui para eles, pronto, compartilhei, e aí agora eu vou encaminhar um e-mail exatamente para pedir para que eles avaliem se de fato o vídeo que eu estou fazendo ele é correto e se ele pode ser utilizado por vocês, tá bem? Então é isso, vou parando a gravação por aqui, fico à disposição de todos caso seja necessário. Até logo, boa noite.